Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo. Primeiro, gostaria de estar agradecendo aqui aos colaboradores, a Fluency Hair, a Clínica Marcondes, o Adalto Estúdio Personal, a Vivitur, a Elite Clínica de Estética e a Autoescola CFC Pacaembu. Mas antes de dar início no podcast, roda a vinheta, produção. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo e hoje eu estou com meus convidados aqui mais que especiais, eles já vieram e hoje nós estaremos falando de um assunto específico. Nós estaremos falando sobre o desenvolvimento da criança da primeira à terceira infância. Nós também estaremos falando de aquisição de funções executivas, sinais de alerta na fase pré-escolar e escolar. Também estaremos falando sobre adaptação curricular nas escolas. Então, assim, hoje o assunto vai estar voltado para isso e vocês não podem deixar de acompanhar até o final, hein? Então, estou aqui com a Carol e com o Guilherme, né, da Clínica Marcondes. E sejam bem-vindos. Obrigado. Que bom, né, poder dividir com o pessoal sobre esse assunto. Foi muito bom a sua vinda, né? A vinda de vocês no primeiro podcast. Deu bastante repercussão. O pessoal se interessou, não só aqui na nossa região, em outras também. E agora eles voltaram com um assunto específico, porque são muitos, né? Sim. Então, sejam bem-vindos e vamos lá, vamos começar falando o quê? Do desenvolvimento infantil e, né? Isso. Na verdade, assim, hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil, né? E marcos muito importantes que tem nesse desenvolvimento. Então, o bebê, desde que ele nasce, né? Ele tem marcos muito importantes ali de desenvolvimento que precisam ser observados, né? Então, quando o bebê não se desenvolve de acordo com o que é previsto, é importante, né? Esse olhar atento dos pais aí para buscar ajuda. E depois, nas outras fases de desenvolvimento da criança também, né? Os pais precisam sempre estar atentos. Então, assim, cada fase do desenvolvimento da criança, ela tem marcos aí bem importantes, né, e significativos que precisam ser observados, tá? E quando a criança não se desenvolve dentro do que é esperado, é hora de buscar ajuda, tá bom? Ali dentro do marco do desenvolvimento motor, seria o básico ali, o rolar, seria, vamos lá, o Guilherme que... Beleza. A gente trouxe uma tabelinha, se puder colocar na tela aí. Quem quiser printar a tabelinha, enfim, é muito bacana, tá? Tudo isso que a gente traz, né, é sempre com referencial científico, né? E isso é muito importante para todo mundo que tá vendo, tem acesso à informação verídica, né, de qualidade, de base científica. Isso é o principal, né? Porque a gente está muito acostumado a ouvir, eu acho que tá normal, eu acho que é por aí mesmo, não, você não tá andando. Principalmente para os pais ali, primeiro filho. Sim, acontece muito, né? Pais de primeira viagem, né? Tem muitos pais, né, inclusive conhecidos nossos, assim, que perceberam que a criança, o primeiro filho, não estava se desenvolvendo de forma adequada depois que tiveram o segundo filho, né? Então, acontece muito mesmo. E o contrário também, né? De perceber mais rapidamente que o segundo não está num desenvolvimento típico porque o primeiro teve um desenvolvimento mais acelerado. E aí, quando a gente bate os marcos do desenvolvimento, e aí, pessoal, eu volto a dizer, né? A criança, tem muita gente que vai falar, não, mas cada criança tem seu tempo. Realmente, Dani, cada criança tem seu tempo, mas toda criança tem os mesmos marcos do desenvolvimento. Então, é importante a gente ter acesso a essa informação e saber. Por exemplo, parece básico, né? Uma criança tem que rolar de 5 a 6 meses, mas ela não sabe rolar. Se esse bebê ainda não sabe rolar, então a gente tem um problema. Existe um atraso, ainda que pequeno, e esse atraso, aí já vou falar isso logo agora para não gerar confusão, mas esse atraso não significa que essa criança tem uma deficiência, que ela tem um transtorno. Esse atraso significa que ela ainda precisa desenvolver alguma coisa, né? E aí, por exemplo, a gente tem alguns pontos aí que é o ficar em pé sem apoio, né? Então a criança precisa ficar de pé sem apoio entre os 8 a 9 meses de idade.
né? Se esse bebê ainda não consegue ficar de pé sem apoio, existe um atraso. Tem 1 ano e 2 meses, tem 1 ano e 3, 1 ano e 5, ele ainda não fica de pé sem apoio. Então a gente precisa investigar, né? E precisa investigar com uma certa rapidez, uma certa velocidade. Por que essa criança ainda não está ficando de pé? O que é que está acontecendo? Porque quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, um vai puxando o outro, né? Então, primeiro a gente tem, por exemplo, esse de ficar em pé com apoio, dos 8 aos 9 meses. Depois a gente tem ficar em pé sem apoio, dos 13 aos 14 meses, né? E logo em seguida a gente já entra na parte de andar, de caminhar. Que está dentro dessa tabelinha que a produção colocou também, exatamente, né? Do marco do desenvolvimento motor. Ou seja, com 15 meses, um bebê de 15 meses, 1 ano e 3, né? Ele já precisa conseguir andar bem, né? E aí a gente vai vendo aí que progressivamente isso vai se modificando. Então, por exemplo, de 21 a 22 meses, aí ele já está próximo a completar 2 aninhos de idade, ele precisa saber subir escadas e por aí sucessivamente, né? Então, mais uma vez, né, a gente tem que ficar muito de olho no desenvolvimento dessas crianças, porque, atrasou 1 mês, tá, mas vamos pensar que 90% das crianças têm esse desenvolvimento, né? Então, se 90% dos bebês se desenvolve assim, seu filho está nos 10%, por quê? Sim. E é importante também a gente pensar assim, são vários marcos, né? Então tem a questão aí das habilidades motoras, mas também a parte da linguagem, né? E vamos supor que a criança, ela apresente dificuldades em determinada área só, então é na linguagem, mas ela, na parte motora, ela está se desenvolvendo bem. Também é um sinal de alerta, né? Então, assim, ela não precisa ter dificuldades em todas as áreas ali, né? Mas em uma área que ela não está se desenvolvendo tão bem, a gente tem que ter ali um olhar atento e é um sinal de alerta, né? Então, a linguagem também, a criança ela vai desenvolver a linguagem desde bebezinho, né? Com o decorrer ali dos meses, ela precisa desenvolver essa linguagem. Então, quando a criança nasce, ela chora, né? Então, ela não tem uma linguagem ali de palavras, mas ela chora. Mas ela também começa a reconhecer os sons. Então, ela reconhece a voz da mãe, né? Ela reconhece um barulho, de repente, que vai assustar ela vai chorar. Então, ela tem reações aos sons, né? Sim. E a linguagem do bebê é o choro. Mas, conforme ela vai se desenvolvendo, então ela vai ter que desenvolver essa linguagem também, tá? E aí tem a tabelinha também, né, da linguagem, se quiser colocar ali, que a criança ela vai começar a brincar com os sons da fala, e aí também tem a idade certa, então ali com 3 meses a criança começa a brincar com os sons da fala, né? De 5 a 6 meses ela começa a reconhecer os padrões da fala, então assim, ela tá chorando, a mãe mostra a mamadeira e fala, você quer mamar, né? Quer tetê? Então ela começa a reconhecer esses sons, o tetê é a mamadeira, então recebeu a mamadeira, ela para de chorar. Então, ela ainda não consegue falar o tetê, mas ela já reconhece que tetê é a comida, é o alimento, né? E aí ela vai se desenvolvendo. Então, quando ela chega lá por volta dos 9 meses dela, aí ela já começa a falar o tetê, né? Mamar, né? De repente para chamar a mamãe, para chamar o papai. Então, assim, é progressivo, né? Ela vai aumentando o repertório dela até ela conseguir construir ali as palavrinhas. E quanto mais estímulo, né? Exatamente. Quanto mais estímulos. E assim, tem bebês que mesmo que são estimulados em casa pela família, eles não apresentam desenvolvimento satisfatório, né? Então, é importante, nesse caso, buscar ajuda, né? Na clínica a gente atende bebês e assim, tem mães que ficam muito atentas e aí, nossa, tá ali com 1 ano e 6 meses e não está andando ainda. Então, olha o sinal de alerta, né? Então, leva lá para fazer uma investigação. E é o que o Guilherme falou. Não significa que a criança, ela não andou com 1 ano e 6 meses, significa que ela tem uma deficiência? Não, nem sempre, né? Mas é um sinal de alerta de que algumas providências precisam ser tomadas. Há um atraso, né? No desenvolvimento. Tem ali um atraso. Então, com 9 meses também, ainda na área da linguagem, a criança, ela começa a utilizar gestos para mostrar, né, expressar aquilo que ela quer. Então, ela começa a apontar quando ela quer a água, né? Ela quer o brinquedo, ela aponta o brinquedo, mas ela ainda não consegue expressar oralmente aquilo que ela quer. E isso, né, com a evolução dessa linguagem, mais para frente, ela vai começar a falar, né? Água, né? Daquele jeitinho do bebê, mas vai começar, além de apontar, a pedir também. Pedir o papá, pedir o brinquedo que ela quer, né?
E com 2 anos, mais ou menos, a criança, ela já precisa estar falando algumas frases, né? Frases pequenas ali de 2 palavras, mas ela já precisa estar se desenvolvendo dessa forma. Então, assim, uma criança que chega com 2 aninhos, 3 aninhos e ela ainda não fala, é preocupante, né? Então, significa que tem um atraso grande na linguagem. E aí ela precisa ser estimulada, não só em casa, mas por profissionais da área também, né? Eu já tive alunos que só se comunicavam em casa. Fora, na escola não, com ninguém. Ou às vezes cochichava, vinha e pedia cochichando. Sim, tem muitos transtornos, né, do desenvolvimento, assim, que não são deficiências, mas que a criança, ela fora de casa, ela não fala, né? Nesse caso, muito ocorre, por exemplo, um caso de mutismo seletivo, né? Então a criança, ela apresenta mutismo, mas é só em determinados ambientes. Recentemente eu ouvi falar de um caso, esse caso não é meu, mas de uma criança que ia para a escola e após cerca de 1 ano, né, na mesma escola, os pais foram chamados, né, numa reunião e falaram: o seu filho apresenta que ele tem esse probleminha, né? De que probleminha? De não falar. Não, mas ele fala. Então descobriram que na escola essa criança não falava, né? Por conta justamente de mutismo seletivo. É comum. Né? E é comum, porque eu conheço vários, né? Casos assim, ainda às vezes até porque eu dou aula específica, né? Minha aula é específica. Então eu falo assim, ele não fala mesmo? Né? É só comigo? Será? Não, depende do momento. Depende do momento e da pessoa também. Do momento. A gente pensa, até para amarrar um pouquinho algo que a gente trouxe lá no primeiro episódio do podcast, né? A gente falou sobre análise do comportamento e aí a gente pensa sempre no que vem na base da análise do comportamento. A gente olha para o ambiente, o antecedente. O ambiente é composto de quem está lá, o ambiente é composto do lugar, do espaço físico, né? Das pessoas que estão frequentando, da quantidade de pessoas. Então tudo isso gera esse antecedente. Então com base nesse ambiente eu vou selecionar se eu vou falar ou não. Né? Então tem criança que vai conseguir desenvolver, vai conseguir falar, enfim. Tem criança que não, né? Não para sempre, não por um tempo, né? Com base em terapia, etc. Essa criança tende a desenvolver. Sim. Na nossa próxima tabela ainda é a continuação, né, sobre o desenvolvimento da linguagem. Isso, aí fala, né, quando ela faz os gestos mais elaborados, quando ela, por volta ali dos 2 anos, que ela começa a falar as frases, né, frases pequenas com 2 palavras, né, e esse vocabulário dela, ela vai ampliando, né, até ela ter um repertório grande aí de palavras, né, de compreensão mesmo do que é falado, do que é pedido, dela saber expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela quer pedir, né. Então, assim, a linguagem, ela vai se desenvolvendo e se a gente parar para observar aí na tabela, é de forma rápida mesmo, né? A cada mês a criança vai adquirindo ali mais repertório mesmo para a linguagem. Antes de entrar no desenvolvimento psicossocial, né? Tem mais alguma coisa importante, assim, que a gente tá deixando passar ou não, referente ao desenvolvimento da linguagem? Acho que... Eu acredito que basicamente é isso, né? Resumidamente. A gente tentou enxugar bastante dessa vez, porque da última vez a gente veio com vários assuntos e daí a gente não chega lá no final. Né? Mas pensando em desenvolvimento da criança, né? A gente olhou aqui para a gente está olhando para o desenvolvimento em meses, né? E isso é muito legal. Só que quem está no dia a dia com essa criança vai ver esse desenvolvimento acontecendo dia após dia, né? Então, de semana em semana vai ter coisa nova. Então, essa criança vai começar a falar palavrinhas que não falava, né? Enfim, vocês duas são mães, então vocês já passaram por esse período, né, de maternidade, provavelmente se lembram de dia a dia a criança aprendendo coisas novas, semana a semana, e nossa, meu filho já sabe isso. Tem época que é muito rápido, né? Eles adquirem muitas Eu anotava tudo. Que legal. A data e o que fez. A data e o que fez. E por isso que é importante, igual as crianças que frequentam a escola já desde bebê, hoje em dia a maioria, né? Porque os pais precisam por conta do trabalho. Sim. Quem está mais em contato com a criança são as pessoas da escola. Sim. E muitas vezes elas acabam até percebendo algo de diferente. Exatamente. Na verdade, assim, essa observação que a escola faz sobre a criança é muito importante, né? Então, assim, às vezes a gente escuta falar assim, a escola é só pedagógico, mas na verdade a primeira observação do desenvolvimento da criança vem lá na escola. Porque né? você tem ali uma quantidade
enorme de Sim, criança que já passou por você já conhece, você já, né, você não precisa ser um especialista naquilo para você que não tá poder normal, isso, né? né? Por isso que é importante os pais aceitarem. Até né, se a gente for fazer um paralelo aí, né, com a maneira como a gente realiza os estudos, atualmente a gente pensa sempre assim, bom, então a gente tem ali alguns grupos de pessoas, quando a gente vai estudar, será que a incidência de pessoas autistas é maior no Brasil do que é nos Estados Unidos? Como que a gente vai fazer esse comparativo? A gente vai precisar então pegar uma amostra de pessoas do Brasil, uma amostra de pessoas dos Estados Unidos. Quando a gente está falando da escola, do cenário da escola, a amostra que eu tenho para estudo é grande. Então se eu estou numa escolinha, por exemplo, que tem ali 20 alunos, dos 20 alunos, eu percebo que 15 operam da mesma forma, 5 têm maneiras diferentes de operar. Ou seja, um é mais agitado, muito mais agitado, ele sobe na cadeira, sobe na mesa, joga as coisas longe, então existe uma coisa diferente, né? Existe uma característica diferente nessa criança, nesse bebê, enfim, nessa pessoa. Assim como, por exemplo, tem um que ainda não fala. Todo mundo fala, os 15 pessoas falam, mas essa criança não. Então, para o professor fica mais fácil perceber isso, né? Mais prático mesmo, porque ele está ali, ele tem todas as outras crianças. Às vezes ele não tem noção tão firme dos marcos do desenvolvimento, como a gente trouxe aqui, tapelado e etc, em meses, mas ele vai ver que, poxa, a maioria já faz, por que esse ainda não? Né? Sim. E isso acontece também com a criança maior, né? A criança que está ali em fase de alfabetização, por exemplo. O professor, ele sabe, né, como que a sala precisa se desenvolver. Então, assim, não é que o professor vai comparar as crianças, não é isso. Mas ele tem uma noção de que as crianças têm um tempo ali e que elas precisam se desenvolver naquele tempo. Chegou mais ali para o final do primeiro ano, por exemplo. A criança não está se desenvolvendo como as demais, né? Em questão, assim, de reconhecer letras, começar a juntar as sílabas, né, para formar palavras. Esse professor vê que alguma coisa não está adequada, né? Eu vejo assim, por experiência, geralmente na sala de alfabetização, os alunos eles saem de férias em julho e eles voltam, parece que abriu a mente. A gente fala que já assim, lendo algumas palavrinhas. E chega setembro, né? A maior parte das crianças está alfabetizada em setembro, né? E aqueles que ficam a partir daí, a gente fala, opa... É nesse momento que a gente já começa a se preocupar, assim, por conta de ter uma atenção especial. Isso. Será que está demorando só um pouquinho? Não, aí passou o ano e nada. Né? O professor, a gente sabe por experiência mesmo. Sim, mesmo pensando que, assim, a criança, ela pode se alfabetizar até o final do segundo ano, né? Mas, se a criança está no final do primeiro e ainda está... né, demorando muito, já tem um sinal de alerta aí, né? Ela não está desenvolvendo. Assim, o professor ele se preocupa também assim, aquele que é quieto demais, né, e aquele que é agitado demais, né, no que isso pode interferir naquele momento, né, também da aprendizagem. E uma coisa que você falou, Dani, que me chama muita atenção é isso, né? Será que vamos esperar só mais um pouquinho e ele vai engatar? E aí pode ser que sim, pode ser que não, e a gente fica à mercê disso, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Será que vale a pena correr esse risco? Será que vale a pena esperar mais um pouquinho? Ou será que a gente já pode tentar começar essa estimulação de alguma maneira, né? Porque, por exemplo, a estimulação precoce, a intervenção precoce se trata justamente disso. Não necessariamente eu vou estimular toda aquela criança que tem um laudo. A criança não precisa ter um laudo para eu começar uma estimulação. Se ela possui algum atraso no desenvolvimento, eu já posso estimular, né? Pode ser que futuramente feche um laudo, pode ser que não, né? Mas ela já vai estar em processo de desenvolvimento, porque quanto mais tempo eu perco no desenvolvimento dessa criança, poxa, vai entardecer, vai chegar uma hora que esse processo, eu já não consigo mais recuperar o tempo perdido, sabe? Sim. Porque aí a gente começa a falar de um ponto que eu vou trazer bem rapidinho, prometo, mas a gente vai falar sobre plasticidade neural, né? Poxa, a plasticidade neural é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, ou seja, de se modificar com o passar do tempo à base de novos estímulos. Então, quando que isso tá maior, quando que eu tenho maior plasticidade? Lá na primeira infância. Então, lembra, sabe aquela frase típica, né? A criança nasce, ela é um livro em branco. Tecnicamente, ela é um livro em branco porque ela tem páginas e páginas ali para ser escrito. Vai a gente aprender um idioma novo depois que ficar velho, 20, 30, 40 anos de idade, vai aprender mandarim, né? Agora bota uma criança de 5 anos de idade para aprender mandarim, ela vai aprender, né? O ponto é, quanto mais novo a gente é, maior capacidade de modificar o nosso cérebro a gente tem,
né? Então, quanto mais tempo passa, mais tempo eu perco, literalmente, de aprender coisas novas, de trazer coisas novas, de mudar essa estrutura cerebral que vai se cristalizando depois de um tempo, e aí chega uma hora que fica quase irreversível, né? Não fica irreversível porque o ser humano tem capacidade de aprender coisas novas ao decorrer de toda a vida, né? Mas é preocupante. Então, quanto tempo eu vou deixar e achar que é só um tempinho? Porque, por exemplo, de setembro até dezembro é um tempão. Tem uns 3, 4 meses aí pela frente até chegar o ano que vem e as aulas vão voltar em março e talvez essa criança ainda não tenha aprendido. Sim. Né? E se a gente pensar, o quanto antes começar, né, essa intervenção, antes a criança vai apresentar melhoras, né? Porque assim, a intervenção, ela já acontece ali na creche, na escola, intervenção pelo professor. Mas essa intervenção dentro de uma clínica mesmo, né, com profissionais, uma equipe mesmo que acompanha essa criança, é uma intervenção diferente. Sim, né? Sim. E eu falo assim que enquanto mãe de um menino autista, o Cauã, ele perdeu muito na vida, porque como o diagnóstico dele aconteceu de forma tardia, quando ele estava ali com 12 anos que saiu esse diagnóstico, muitas coisas que ele teria que ter sido estimulado, ele acabou perdendo. Então, assim, ele foi estimulado depois? Foi. Mas a gente percebe, assim, que são habilidades que ele está desenvolvendo, mas poderia estar muito melhor se fosse antes. Né? E sobre o desenvolvimento psicossocial? Certo. Isso pega muito... Bom, o desenvolvimento psicossocial tem que acontecer em todas as crianças. Que é a nossa próxima tabelinha, né? Perfeito. Quando a gente fala sobre desenvolvimento psicossocial, então, a gente está pensando na evolução social dessa criança. Então, no que ela vai progredir socialmente. Então, a gente tem ali, por exemplo, que um bebê de 0 a 3 meses começa a demonstrar interesse, curiosidade e sorrir prontamente para as pessoas. Aí a gente ouve relatos, por exemplo, das mães que vieram a ter, por exemplo, um diagnóstico do filho aos 5 aninhos de idade ali, falam, nossa, mas ele realmente nunca sorriu. Ele nunca olhou. Então, olha a idade de 0 a 3 meses, ou seja, do nascimento até os 3 meses, esse bebê já precisa demonstrar um mínimo de curiosidade e interesse para as pessoas, para as coisas, né? Ele precisa sorrir prontamente para as pessoas, isso é muito importante, né? Eu não vou falar de todos, mas quem quiser printar a tabelinha e pesquisar, eu acho que é muito valioso, né? Então, por exemplo, aí dos 6 aos 9 meses, outro que é fascinante é o fato da criança começar, o bebê, né, começar a se engajar em atividades sociais, em jogos sociais e buscar pela resposta da pessoa. Então, por exemplo, o que é isso? Sabe quando a gente está brincando com o bebê e fala, cadê? Achou! Né? Então, a criança, o bebê já precisa se interessar por isso. E ele precisa esperar que eu vá fazer o achou para ele dar risada. Então, um comportamento típico do bebê nesse caso é olhar para mim, esperar eu fazer o achou e dar risada. Né? Se isso não acontece, se eu falei, cadê o tio? E nada aconteceu. Achou! Não teve reação. Não houve reação, né? Então, é algo crítico que a gente precisa observar. Porque, poxa, por que é que essa criança não tem interesse em mim, na minha brincadeira? E aí vai falar, mas essa brincadeira do cadê o tio não tá legal. Então, vamos fazer com um brinquedo que ele goste. Cadê o chocalho? Cadê tal coisa? E a criança não olha. Cadê a pecinha? Cadê, enfim? E a criança não olha. Então, tem alguma coisa, né? A gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Então, o que eu quero dizer, basicamente? Que é a ideia que essa criança já tem essa habilidade entre 6 a 9 meses de idade. É muito importante. E aí, um que eu acho que faz muito sentido a gente trazer também é a habilidade dos 18 aos 36 meses. Então, essa criança já está um pouquinho mais velha, né? Tá na idade de 1 ano e meio até os 3, tá? Então, olha aí. Crianças pequenas demonstram ansiedade em perceberem o quanto estão se separando dos cuidadores. Que idade é essa dos 3 anos? 1 ano e meio, 3 anos? Idade da escolinha. Então, as crianças que não foram inseridas lá na creche, por exemplo, aos 6, 10 meses de idade, elas estão sendo inseridas na escolinha agora, né? E aí elas começam a perceber esse processo de separação entre elas e os cuidadores. E é necessário que essa criança perceba e demonstre, que ela chore, que ela fique chateada, ou que, né, não a gente vê muita criança, né, que, poxa, a gente pega no colo e... Tá tudo certo. Né? Ou que já vem assim, né? Quase pronta para eu levar, porque é pequenininha, mas não, né? Essa criança precisa perceber que eu não sou o cuidador, que existe uma outra pessoa que cuida dela e ela precisa querer contato com esse cuidador principal. Que legal. E assim, tem bebês que se desenvolvem bem nessa questão psicossocial aí, mas ela não desenvolve bem a linguagem, por exemplo, né? Então, assim, é o que eu falei lá no começo. Não significa que a criança ela vai ter dificuldades em todas essas áreas, mas se ela tiver dificuldade em uma área específica,
já é um sinal de alerta, né? Então, assim, tem criança que desenvolve bem a linguagem, mas aí chega lá no aspecto motor, não tá legal. Então, sinal de alerta. Sim, né? sim. Não precisa ser em todas as áreas. Parei pra pensar aqui que esses dias eu fiz uma anamnese e a mãe falou, Gui, só que assim, ele não vai bem com todo mundo. Eu falei, poxa, que bom que ele não vai bem, pode ser que ele te estranhe. Eu falei, que ótimo. É excelente que ele me estranhe, é necessário. Se ele não me estranhar, é que é estranho. Né? Imagina, se eu chego num ambiente novo, com pessoas novas e eu... sigo. Não, eu preciso perceber que é um ambiente diferente, que tem um tio barbudo que vai me receber, que eu nunca vi na vida, né? Não posso ir no colo nem nada, né? Então, é muito importante isso. A gente, se a gente for colocar num contexto geral, é muito esperado que a criança estranhe. Inclusive, parte disso é aquela orientação, olha, não aceita comida do estranho, não aceita isso de estranho. Né? Como que a gente vai dar essa orientação se essa criança não está percebendo essa separação do cuidador principal, da mãe, do pai, para uma pessoa estranha? Sim, sim. Nós temos uma outra tabela também, né? Função executiva, o que é, para que serve. Essa daí. Vamos falar dela? Isso. Essa tabela aí são funções aí, né, que a criança vai desenvolver, e depois nós temos uma próxima tabela que fala quando a criança apresenta dificuldades nessas funções. Essa daí. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho o que é a função executiva que é da anterior. Isso, e aí a gente já vai falando das dificuldades junto, tá bom? Quando essa dificuldade aparece. Perfeito, então. Pessoal, então, só pra gente seguir nesse curso evolutivo aí que a gente tá fazendo da criança, né? Quando a gente para, então, pra pensar na primeira infância, dos marcos do desenvolvimento, então a gente tá olhando pra 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, né? As funções executivas são funções cerebrais que vão começar a aparecer nas crianças, por exemplo, algumas quando tem 2, algumas quando tem 3, outras já quando tem 5. Então, a gente já está falando de funções que vão começar a aparecer e se amadurecer, principalmente lá na segunda infância, na idade pré-escolar. Né? E por que essas funções executivas são tão importantes? Lá na tabelinha vocês vão ver, início aos 2, 3 anos, início aos 2 anos, início aos 3, 4 anos, né? E progressivamente. Por quê, gente? Porque imagina que a função executiva, Dani, é o carro-chefe do nosso cérebro. Né? Então a gente tem ali uma série de informações que chegam pra gente todos os dias, entre horários, datas, compromissos e etc. E aí de repente chega a nossa vida e a gente descobre que, poxa, a gente precisa se organizar no meio de todo esse monte de coisas que tá chegando aí. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da memória de trabalho, que é a primeira funçãozinha que a gente colocou ali, a gente está falando da ideia de você receber uma informação, manter essa informação no seu cérebro e fazer algo com essa informação, ou seja, realizar tarefas. Então eu vou precisar entender o que é que eu ouvi, por que de onde que veio essa informação e fazer algo com isso, né? Você quer dar um exemplo de o que é não ter essa função? Quando a criança não tem essa função, por exemplo, ela não vai conseguir executar tarefas, né? Então, por exemplo, na escola, essa criança não consegue copiar da lousa. Por que ela não consegue copiar da lousa, né? Parece algo simples, mas não é, né? Ela precisa ali de muitas habilidades. Por quê? Primeiro ela vai organizar aquele material dela, né? Pegar o caderno, pegar o estojo, só o lápis que ela precisa para copiar. E aí ela começa a copiar, ela olha na lousa, ela volta para o caderno, aí ela tem que olhar na lousa de novo, ver onde que ela parou, né, para ela continuar copiando. Então, ela tem que ter toda essa habilidade. Mas se ela não tem essa memória de trabalho, primeiro que ela não consegue organizar ali as coisas dela, e depois ela olha lá na lousa, aonde que eu estava mesmo? Né? Será que é aqui? Então ela acaba perdendo muito tempo para se encontrar, para voltar lá na atividade. E aí, o que acaba acontecendo? Ela não termina a atividade, ela não consegue fazer nada sozinha, ela precisa que alguém mostre para ela, que alguém lembre, né, onde que ela tá. Ela não consegue memorizar as letrinhas do alfabeto, os numerais, né? Então, assim, é a questão da memória mesmo. E aí um primeiro sinal disso, por exemplo, se a gente for parar para pensar, essa criança, então, ela não consegue se lembrar das regras das coisas, ela não consegue se lembrar da ordem que ela precisa executar determinada tarefa. Então, percebe a importância de eu saber, de eu ter na memória qual é a ordem do trabalho que eu vou executar, né? Como que eu vou fazer isso, por exemplo, como que eu vou copiar da lousa? Então, gente, agora fecha o caderno a apostila de língua portuguesa, pega a apostila de matemática, fecha a apostila de língua portuguesa, onde que eu ponho? Na
mochila. Preciso Pôr saber na que eu ponho na mochila. mochila. E que a outra apostila tá na mochila, ou que tá embaixo da mesa. Eu tenho que pegar essa outra, eu tenho que abrir na página Às vezes correta. essa apostila vai parar lá no armário. Não era pra estar no armário, era pra estar dentro da mochila. E aí a né? criancinha chega no primeiro ano, lá com 5, 6 aninhos de idade, a gente já espera que ela consiga fazer isso. E realmente, ela já deve conseguir fazer isso. E por vezes ela não consegue. Por que é que ela não consegue? Né? Porque possivelmente, e não é que é provável, não significa isso, não é algo causal, mas possivelmente existe um déficit na função executiva de memória de trabalho. E novamente isso não significa que ela tenha um transtorno, mas significa que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estimular essa criança para que ela Sim. tenha esse desenvolvimento comum. Né? Seguindo aí, posso falar sobre isso, segundo? não, vai lá. isso vai interferir até na questão das atividades de vida diária dessa criança, né? Porque assim, ela vai se arrumar para ir para a escola, então Bem ela tem lembrado. ali uma sequência, né, de coisas que ela tem que fazer. Então, de repente, ela vai à tarde para a escola, então ela tem que almoçar, ela precisa se arrumar, ela precisa escovar os dentes, ela precisa ver se o material está em ordem. Então, assim, são atividades ali da vida diária Sim, mesmo, sim. né? Escovar os dentes, colocar o sapato, e que ela vai acabar se perdendo. Então, tem aquela criança que a mãe fala assim, ela não consegue se trocar sozinha, tem que ajudar, né? Porque senão ela se perde, ela não consegue. Então, é por quê? Porque ela não está se desenvolvendo da maneira adequada, precisa de estímulo, né? Perfeito. Seguindo aí, a gente vai falar sobre o controle inibitório. Essa é uma função executiva que eu adoro particularmente, acho que eu tenho até pouco dela, mas é que eu gosto muito, que é justamente a capacidade que a gente tem de inibir impulsos, ou seja, inibir comportamentos que talvez não devam acontecer naquele momento. Então vamos supor, pessoal, que chega aqui, eu vou falar de criança porque a gente está falando de criança, mas vamos supor que chega aqui uma criança que tenha baixo nível de controle inibitório. Né? Pode ser que ela venha aqui nesse microfone e queira bater para ver se faz algum barulho, pode ser que ela suba aqui na mesa, pode ser que ela comece a manusear as câmeras, né? Pode ser que ela olhe, por exemplo, para aquele reloginho e ela queira mexer. Por quê? Porque ela não tem ainda a capacidade, pessoal, de inibir esse comportamento que não deveria acontecer nesse momento. Então, imagina que tudo que tem a ver com o controle inibitório é justamente essa possibilidade que a gente tem de controlar comportamentos indesejados, de fazer um comentário ruim, de fazer uma piada de mau gosto, né? Por isso que eu falei que eu tenho pouco, às vezes, porque às vezes eu faço algum comentário e eu percebo, putz, me excedi, não deveria ter falado isso. A gente fala isso pra ele. Não teria que ter falado desse jeito, né? Poderia ter sido menos grosseiro, talvez, mas tudo isso tem a ver com o controle inibitório, né? Então é importante ter isso. Que ali fala esperar a vez e não reagir de forma automática. Isso, lá na escola, quem é essa criança, né, que tem a dificuldade aí no controle inibitório? É aquela criança que ela não espera a vez dela para falar, né? Ela não ergue a mão, ela quer falar na frente dos outros, né? Ela acaba atrapalhando os colegas porque ela fala demais, levanta demais. Então, assim, aquela criança que a gente acaba falando que ela não tem um comportamento adequado, né? Então, ela acaba incomodando as pessoas. Tem gente que acha que é birra, né? Tá sendo mal criada, mas não, é por quê? Porque falta essa capacidade aí no controle inibitório mesmo, né? E precisa ser trabalhado. Geralmente, crianças aí com TDAH apresentam dificuldade no controle inibitório, né? São crianças agitadas, que não param sentadas, não sabem esperar a vez, né? Então, são crianças muito aceleradas que acabam até incomodando as pessoas, né? E na questão de planejamento que tem na nossa próxima? Dani, eu acho que tem um que eu vou querer falar sobre, que é o flexibilidade cognitiva. Que é muito tá importante. Na verdade, assim, a gente elencamos aí 6 funções executivas, né, que são importantes. Aqui tem 3, depois tem 3, mas elencamos 6 que são muito importantes. Todas são muito importantes, mas acho que pra gente trazer aqui de forma sucinta, essas 6 são de extrema importância e elas vão fazer muito sentido, né, até porque uma acaba se conectando muito com a outra. Por exemplo, a flexibilidade cognitiva, então, pessoal, é a capacidade que a gente tem de modificar a nossa ideia de forma rápida. Por exemplo, eu tô indo pro trabalho, eu tô acostumado a realizar sempre o mesmo caminho. De repente, teve um acidente, teve um problema, tá interditado por qualquer motivo, tá rolando uma obra, então eu preciso mudar o caminho que eu vou fazer. Quem vai fazer isso? É a minha flexibilidade cognitiva. Então, é a minha capacidade de adaptar um novo comportamento rapidamente para eu não precisar passar por aquilo. Agora, se a gente for falar, por exemplo, do contrário da flexibilidade cognitiva, que é justamente a rigidez cognitiva, que é presente também em alguns transtornos de neurodesenvolvimento, entre outras coisas, né? Até pessoas sem transtorno, mas com baixo desenvolvimento na flexibilidade cognitiva. Então, essa pessoa é inflexível, ela é flexível, ela é uma pessoa rígida. Né? O que significa ser rígido? Então, não, eu preciso fazer esse caminho.
né? Se a gente fala isso quando a gente coloca isso no contexto da criança, por exemplo... desculpa, isso é você que vai falar, não? Não, sem problemas. Se a gente pensar na criança em fase escolar, aí a criança ela tem lá a rotina, ela sabe que naquele dia ela tem educação física. Mas aí o professor faltou, não vai ter aula de educação física. Então aquela criança que frustra, e assim, não é só, ela ficou chateada, porque ficar chateada as crianças ficam. Mas ela não sabe lidar com aquilo. Então ela chora, ela dá um escândalo, ela não consegue continuar a aula de uma outra forma, né? Ou, naquele dia ela sabia que ia pro parquinho, e aí choveu, não deu para ir pro parquinho, a professora levou para assistir um vídeo. Nossa, tem aquela criança que ela não aceita, que ela queria ir, que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, ela é rígida, né? Tem que ser tudo daquele jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do jeito que ela tá esperando, né? Então, assim, não tem aquela capacidade de se adequar a uma rotina diferente ali, né? Que surgiu naquele momento. E aí, vocês que são mães, e quem é mãe ou pai, né, e tá assistindo, a gente vai lembrar de algum episódio, provavelmente falou, mas filho, tá chovendo, mas filho... deu uma baita explicação do porquê não, mas ainda assim a criança não consegue entender e fica, mas, poxa, será possível? Essa criança não entende? Talvez ela não entenda mesmo. Parece algo simples, né? E às vezes tem gente que acaba até estragando nesse momento, porque fala assim, já que não deu pra fazer isso, então, pra não ficar debatendo com a criança, oferece uma outra coisa que depois a criança vai sempre querer algo em troca daquilo que não deu certo. E aí acaba também dando uma estragadinha na educação, né? Porque ele vai saber que ele sempre vai ganhar de alguma forma. Sim, sim. Né? Eu acho que é necessário passar por isso. Sim. É uma frustração. É uma frustração. E assim, quando a criança ela tem um transtorno ali, para ela é mais difícil realmente, né? E é uma situação que tem que ser bem trabalhada. Né? Tem que ser bem trabalhada. De repente ela precisa que você mostre para ela outras alternativas, né? Acalme, acolha, né, isso que ela está sentindo, porque assim, ela não faz isso porque é birra, não, é porque é sofrido mesmo para ela, né? Sim, sim. Eu acho que assim, tem dois extremos, né? Tem esse de, por exemplo, mas tá tudo bem, a gente não conseguiu fazer isso, então olha, vou comprar isso, né? Vou remediar com isso. Então tem esse extremo que eu acho que assim não é positivo realmente, mas aí também tem um outro extremo que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nele, que é o extremo do não é birra, deixa que ele é assim mesmo. Precisa acolher, né? Então, e por isso que é tão importante a orientação profissional, né? E poxa, eu preciso acolher, mas de que maneira que eu vou acolher essa criança? Será que se eu oferecer alguma coisa vai dar certo? E aí eu volto a falar da análise do comportamento, né? A gente tem um princípio muito importante, que é a análise funcional. Quando a gente não analisa a função do comportamento, tudo está perdido. Não tem como a gente falar, é birra. Tá, mas eu não sei por que é que esse comportamento começou. Não, começou porque ele queria ir no parquinho e tá chovendo. Tá, mas por que é que ele tá chorando se ele sabe que tá chovendo? Porque ele quer ganhar alguma outra coisa? É atencional ou não? Será que ele tá chorando só porque ele não se conforma mesmo com isso? Porque aí, poxa, a gente precisa entender. Então, eu tenho como fazer algo para essa criança, eu tenho como auxiliá-la, eu tenho como acolhê-la, né? Afinal de contas, é uma criança. Né? E aí, a gente tem muito esse costume de falar, de tratar a criança como um mini adulto, né? Não, ele deixa que isso aí é birra. Poxa, isso é o que a gente fala para um adulto, né? Para uma criança não. E é importante assim a gente escutar a criança, né? Escutar, entender o que ela está sentindo, né? Então assim, às vezes as mães trazem queixas pra gente, ou a escola traz uma queixa, mas é importante a gente escutar essa criança, né? Por que ela agiu daquela forma, né? Então assim, a criança ela não está se comportando, a criança está chorando à toa, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que é que está acontecendo com essa criança, né? O que ela está sentindo? Por que ela está tendo aquele comportamento, né? Ela quer chamar atenção, mas por que ela quer chamar atenção? O que está acontecendo com ela? Então, assim, escutar a criança e valorizar o que ela traz pra gente é muito importante também. Hoje nem vai ter um intervalinho, hein? Porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Vamos para nossa próxima tabela? Sim. Acho que agora a gente segue... Agora seria a do planejamento, Dani? Planejamento, função executiva, dificuldades na fase pré-escolar. Perfeito. A gente continua falando sobre as funções executivas, então, mas eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nessas.
para a gente poder conseguir concluir o tema, né? Então, basicamente, o planejamento é aquela capacidade da gente se organizar diante de várias demandas. Então, por exemplo, eu recebi várias tarefas para executar em um dia, ou eu tenho vários deveres de casa, várias lições de casa para executar, eu preciso saber qual ordem executar. Por exemplo, uma é para amanhã, outra é para depois de amanhã e a outra é só para a semana que vem. Então, uma pessoa sem essa capacidade plenamente desenvolvida, por exemplo, ela acaba se perdendo, né? Ela vai entregar tarefas incompletas, né? Ela não vai conseguir se organizar, ela não sabe por onde começar, né? Então, assim, aquela criança que não consegue se planejar mesmo, ela não consegue organizar o que ela deve fazer, o que eu faço primeiro, né? Então, ela é aquela criança que entrega tudo incompleto, tudo de qualquer jeito, né? E às vezes ela se estressa porque ela não deu conta de fazer tudo aquilo, Sim. né? Então, na idade escolar aí, é aquela criança que a gente planejamento é fundamental. Aquela criança que a gente sabe que não é assim atropelado. Isso. Vai ter momento que vai ter que esperar. Né? E aquela criança que a gente escuta a professora falar assim, nossa, aí não faz nada, não termina nada, né? É essa criança, realmente ela não consegue planejar e se organizar ali. Perfeito. Bom, o raciocínio e a resolução de problemas, que são os seguintes, eles caminham muito lado a lado. Na verdade, todos que a gente falou caminham lado a lado. É importante que todas as pessoas tenham essas funções plenamente desenvolvidas. Mas quando a gente fala do raciocínio, por exemplo, ele vai juntar um pouco da ideia do planejamento com a ideia da resolução de problemas que a gente vai explicar adiante, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que ela precisa conseguir pensar nas alternativas corretas para realizar determinada demanda, para realizar determinada tarefa. Então, lembra da flexibilidade cognitiva que a gente já comentou? Então, eu preciso flexibilizar, preciso criar uma nova estratégia. Tá bom, flexibilizei. E agora? O que eu vou fazer? Né? Recebi uma tarefa nova. E agora? Então, a toda hora, esse processo de recalcular a rota, de inserir uma coisa nova, né, enfim, isso exige muito do raciocínio. Né? Quer ver uma coisa que exige muito raciocínio? Lição de matemática, né? Tarefa básica de matemática. Cara, se você não raciocina, a Julinha tinha um pé de limão e esse pé de limão produzia 220 limões por mês. Ao total de 6 meses, quantos limões o pé de limão produziu? Né? Então, a gente tem que fazer o cálculo. Mas, peraí, quem que é a Julinha mesmo? O que tem? Ela tem um pé de quê? Um pé de limão, quantos limões? Né? Então, olha a dificuldade. É a compreensão mesmo, né? É compreender para poder resolver. Exatamente. Né? E aí o último... E aí junto, né, a questão da resolução de problemas, ela vai, além das questões escolares aí, né, da resolução de problema propriamente dito, mas a resolução de problemas do dia a dia mesmo, né? Então, a criança está lá na escola, ela abriu o estojo, não tem lápis de escrever, e agora? Como que ela vai fazer, né? Como que ela vai resolver isso? Ela pode pedir emprestado, ela pode avisar a professora, mas tem crianças que não conseguem. Aí fica travada, não faz nada, né? Aí a professora, às vezes, né, chega lá, mas por que não tá fazendo? Eu não tenho lápis. Né? Então, assim, problemas simples ali do dia a dia, tem crianças que não conseguem resolver, né, sem a intervenção ali de um adulto. E aí, agora no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos mesmo, né? Sobre transtornos e deficiências, algumas características que podem ser observadas. Lembrando que tem muitas crianças que, mesmo que apresentem algumas características, às vezes não se enquadram ali num quadro de deficiência, né? Então, assim, nem tudo é autismo, nem tudo é deficiência intelectual, nem tudo é TDAH, não é porque é bagunceiro que é TDAH, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e, por isso, é importante que um profissional avalie essa criança, tá? Perfeito. E aí, pessoal, quem conhece um pouquinho mais sobre os transtornos vai ver que a gente colocou ali o distúrbio do processamento auditivo central. Isso não é um transtorno, nem uma deficiência, não briguem com a gente. Mas é porque esse também é um tema muito importante para a gente trazer aqui. Várias crianças vêm apresentando isso e é importante conscientizar todos do que é isso e onde que ele está presente, né? Então, para começar, a gente vai falar brevemente sobre o autismo e aí vocês reparem que a gente trouxe algumas características bem resumidas de cada transtorno só para a gente ficar um pouco mais inteirado e também fazer uma ponte desses transtornos com os marcos do desenvolvimento e com as funções executivas, né? Então, olha só como uma coisa está conectada na outra. Quando a gente fala, por exemplo, da criança com autismo, a gente vai falar sobre esses déficits na comunicação social, dificuldade na interação social, comportamentos repetitivos, interesse restrito, rigidez à mudança. Aí lembra lá da flexibilidade cognitiva? Né? Então, o contrário da flexibilidade é a rigidez. Então, a gente está vendo aqui que uma criança com autismo
possivelmente não teve bem desenvolvida a sua flexibilidade cognitiva, né? Ela teve alguns atrasos no desenvolvimento. Que atrasos? É muito comum a gente ouvir falando, eu percebi que essa criança começou a andar depois. Sim. Né? Se a gente começar, que nem diagnóstico tardio, né? No caso do Cauã, por exemplo. Se a gente vai lembrar o Cauã lá atrás, nossa, o Cauã demorou para falar, o Cauã demorou para andar, mas quando o Cauã andou, ele caía demais, né? E lá atrás, nenhum profissional percebeu. Por quê? Lá atrás também faltavam informações, né? Então, assim, quando o caso era mais simples, a gente fala, faltava informação para isso. Mas hoje a gente fala, gente, se o Cauã fosse pequenininho lá, se ele fosse pequenininho hoje, nossa, o laudo tinha saído com 2 anos, né? Porque ele teve muitos atrasos, né? E aí, que eu não vou vou falar sobre essa característica, né, do TEA, mas eu não vou correlacionar com outros temas que a gente trouxe aqui, mas que é muito importante também, muita gente tem dúvida, que é a hipo ou hiperreatividade, responsividade, sensibilidade sensorial, né? Então, mas esse menino ouve mais, porque toda vez que passa um carro ele bota a mão no ouvido, ele ouve mais? Pode ser que sim. Pode ser que haja um processamento sensorial alterado nessa criança, que por conta disso ele ouça mais. Ou ele ouça menos, ou ele sinta mais tatilmente. Mas ele tira toda a roupa. Exatamente. Tá um frio e ele tá sem blusa, né? Realmente, às vezes não consegue ficar. Ou, por exemplo, caiu e nem chorou. Por que não chorou? Porque ele tem uma hipossensibilidade sensorial tátil, por exemplo, ele não sentiu a dor como ele não processa a dor como a gente processa. Muitos, né, Gui? Muitos, na verdade, assim, cai, machuca, não sente, mas a hora que vê o machucado, aí chora, né? Mas não é que ele sentiu a dor, é porque daí ele viu e ficou impressionado com aquilo, né? Perfeito. Quer continuar? Pode falar sobre o TDAH. Não, e aí tem o transtorno, né, da atenção, aí o TDAH, a gente colocou também. Essa criança, ela tem aquela desatenção frequente, né? Então, assim, aquela criança que não mantém o foco, né? É uma característica, mas o que eu falei antes, não é porque ela é agitada, não presta atenção, que é TDAH. Não, ela precisa ser investigada, avaliada. Tem casos de criança que diagnosticadas aí com TDAH, mas que ela é quietinha, tudo bem, ela não tem hiperatividade, né? Mas ela tem a desatenção. Então, é importante avaliar todos esses pontos, né? Tem crianças com TDAH muito agitadas e tem aquelas que apresentam só desatenção, né? E por isso, sempre um profissional que precisa avaliar, tá? A questão da deficiência intelectual também, né? A criança tem grandes prejuízos aí em relação à parte cognitiva mesmo. Então, ela não consegue fazer coisas e até habilidades aí de vida diária mesmo, né? Então, ela está precisando sempre da ajuda de um adulto. E isso, na fase escolar, vai refletir na aprendizagem, porque ela não vai aprender como outras crianças, né? Então, assim, são comprometimentos muito grandes, né? E que interferem não só na vida escolar, mas na vida dela mesmo, né? Na vida pessoal ali, né? Até fazendo um gancho, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente está pensando em, essa criança tem um QI baixo, mas na verdade, muitas vezes a criança ela tem problemas justamente nas habilidades de vida diária, nas atividades de vida diária. Então, por exemplo, se vestir, colocar roupa no prato, né? E aí, olha como isso está conectado com tudo que a gente já falou, né? A mesma coisa, Dani, acontece com o TDAH, né? Então, poxa, a criança não tem controle inibitório, ela é hiperativa, né? Essa criança ela não consegue fazer as coisas em ordem, então ela tem um problema na memória de trabalho. Então, só para dar uma relacionada geral nisso, né? Olha quanta coisa influencia. Sim. E falando um pouquinho sobre o distúrbio do processamento auditivo central, ele não é um transtorno, né, como o Gui falou, mas a gente achou muito importante colocar aí, por quê? Porque é um assunto que muitos desconhecem, né? Então, às vezes a gente fala para o pai assim, olha, talvez o seu filho tenha um problema no processamento auditivo central. E ele fala, não, meu filho escuta bem. Escuta bem realmente, ele não tem um problema auditivo. A questão é que a informação que ele recebe, aquilo que ele escuta, não processa no cérebro, né? E isso acaba interferindo na aprendizagem, mas também em atividades que ele vai fazer. Então, aquela criança, por exemplo, que você fala assim, vai no quarto, pega o celular e passa o desodorante. A criança, às vezes, chega no quarto, ou ela não faz nada, ou faz só o que ela escutou por último. Ou ela só passa o desodorante. Então, assim, ou ela cumpre só uma das ordens, ou ela não cumpre nenhuma e ela volta e fala o que era mesmo, né? Então, assim, ela escutou, mas a informação não processou, né? E o déficit de processamento, ele é até simples, né, de resolver, de melhorar.
é um tratamento com fono, né? Um tratamento ali, a gente chama de terapia de cabine, né? Então é o treino auditivo mesmo, né? Então assim, ele não é um transtorno, mas hoje muitas crianças apresentam o problema no processamento auditivo. Por isso a gente achou muito importante colocar aqui, tá? O próprio nome já diz, né? Ela possui um processamento auditivo alterado. Então, se alterado significa que ela tá ouvindo tudo, mas na hora que chega aqui, até chegar aqui em cima, o negócio embaralhou todo, né? Sim. E por fim, a gente tem os transtornos de aprendizagem, que são alguns, eles têm... Hoje em dia a gente não utiliza mais tanto o termo dislexia, dislalia, descalculia, né? Hoje em dia são mais transtornos de aprendizagem, e aí a gente tem a série de transtornos que é específica, outra que não, né? E aí a gente vai ver sempre aquela criança que tem um desempenho um pouco aquém do que é esperado, numa né? Abaixo do que área, né? Exatamente, em uma determinada ou em algumas, a depender do que ela tiver, né? E é justamente isso. Então, por exemplo, a criança, por exemplo, ela pode não conseguir ler, né? Mas ela é ótima no cálculo, por Exato. exemplo. Né? Então, não é que ela tem uma dificuldade geral ali na aprendizagem, é numa determinada área. É uma coisa mais específica, né? E aí, falando sobre todos esses transtornos aí, a gente entra um pouquinho na questão da escola, sobre a questão da adaptação curricular, né? Que hoje em dia, assim, hoje esse assunto é mais claro, né, para as pessoas, mas ainda não é feito como deveria em alguns lugares, né? Então, o que seria essa adaptação curricular? A adaptação curricular não é nenhum favor que a escola está fazendo para a criança, não, é um direito da criança, né? A gente colocou ali no último slide até leis, né, que garantem aí. E não são uma nem duas, né? São leis que garantem isso, né? Então, assim, crianças com deficiência, criança com TDAH, ela precisa de uma adaptação curricular. Eu não posso trabalhar com essa criança em sala de aula o mesmo conteúdo que eu trabalho com os outros alunos, né? Tudo bem, eu vou falar assim, tem crianças que têm autismo e acompanham a sala de aula. Ok, não precisa de adaptação curricular no sentido da matéria. Mas, de repente, ele precisa de um ambiente mais tranquilo, ele precisa de uma rotina organizada. Então, isso é adaptação curricular. E quando essa adaptação é na atividade mesmo, a criança está no 4º ano, mas ela não está alfabetizada. Eu posso ir passando a matéria? Não, eu preciso trabalhar atividades de alfabetização com ela, né? Então, assim, adaptar o conteúdo para questões particulares dessa criança mesmo, né? Isso pode ser tanto na matéria quanto no ambiente. A criança precisa sair fora da sala para fazer uma prova, né? A criança com TDAH, por exemplo. Isso é garantido por lei para ela, tá? Então, é muito importante que as escolas estejam bem atentas, né? E procurem aí fazer um trabalho bem adequado para o desenvolvimento dessa criança, porque senão você não favorece o desenvolvimento, né? E aí, pessoal, por exemplo, né, a gente vai falar, mas TDAH não é deficiência. Não é deficiência mesmo. TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Todavia, existe a lei número 14.254, que a gente colocou lá no slide, e é a última, inclusive, né? Que ela fala sobre acompanhamento integral para educandos com transtorno de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade, e com transtornos de aprendizagem. Então, por que que eu não tenho isso? Se é garantido por lei, por que eu não ofereço esse recurso para o meu aluno? Sim, né? E assim, não é, eu faço na sala, na sala eu faço intervenção pontual, mas ele faz a mesma prova que os outros. Como assim? Né? Se na sala eu trabalhei atividades de alfabetização um bimestre, um trimestre inteiro, como que ele vai fazer a mesma prova do 5º ano, por exemplo? Não dá, né? A avaliação tem que ser adaptada também, tá? Então, é um assunto bem importante. Sim. E a clínica, ela também dá esse amparo, né? Se alguma escola precisar aí de formação profissional, a gente trabalha com isso também. E a gente é muito parceiro das escolas, né? Em relação a esse tipo de explicação, orientação, mas... Fato né? Isso a gente é muito categórico ao afirmar que nada disso do que a gente trouxe é favor que você faz para uma criança. Você não está fazendo favor, você está só agindo de acordo com a lei. Você está agindo de acordo com o que é previsto em lei. A adaptação curricular é prevista em lei. Né? Então não é um benefício. Essa escola oferece. Poxa, toda escola deve oferecer. E pensar que, assim, qual é a função da escola? É o desenvolvimento integral do aluno, né, da criança. Se é o desenvolvimento integral, então você tem que garantir ali condições para que ele aprenda, né? Ai, olha, passou, né? Passou. Chegamos ao final, até deu uma passadinha aqui, né? Mas é muito importante. Espero que a gente também consiga alcançar, né, bastante pessoas aí, pais, e que sirva
né, de ajuda aí para muitos. Eu agradeço mais uma vez. Agora eu fiz outra plaquinha diferente, agradecendo pela segunda vez. Tá lá na recepção da A nossa tá lá na recepção. E é isso, espero vocês mais vezes, porque vocês têm bastante assunto para e hoje dividir com o pessoal. Também, ó. Hoje a gente trouxe aqui um presentinho pra pra você. mim. Olha que linda, obrigada. Olha só, amei. Olha lá, quando você compreende, as peças se encaixam. Amei. Quem sabe vocês voltam e na próxima eu uso no podcast, na gravação. Gente, muito obrigada. A gente tá? que agradece. E vocês serão sempre bem-vindos aqui. E até a próxima.